O tema hoje é gratidão, eu quero pregar, e nós não fizemos um momento de ofertas e dízimos ainda, nós vamos fazer depois da mensagem, exatamente porque o nosso culto hoje é um culto de gratidão. Está escrito aqui na frente, né? Aqui é o tema da mensagem de hoje, é o tema do culto, e o clima do nosso encontro hoje, do nosso culto hoje, é gratidão ao Senhor. E eu quero ler um texto com você, parte do texto pelo menos, de Salmo 50. Esse Salmo 50, ele fala de gratidão, e eu vou extrair desse Salmo algumas verdades que podem ser verificadas também em muitos outros textos, mas para não tomarmos muito tempo, eu vou me concentrar no Salmo 50 e extrair desse Salmo algumas verdades importantíssimas para aquele que cultiva uma vida de gratidão, cultiva no seu coração um espírito de gratidão, gratidão a Deus e gratidão mesmo, pelas pessoas, pelas coisas que você que você tem recebido, que ganha do Senhor, e por tudo que acontece na sua vida, com certeza nós podemos reconhecer Deus. Até nas coisas difíceis, a gente pode reconhecer Deus e reconhecer graça e força para nos fazer forte, para superarmos todas as situações. Tudo vem do Senhor, tudo vem do Senhor. A força para lutar, para vencer, para superar, vem do Senhor também. Então, nós temos muitos motivos para agradecer. Temos um grande motivo, que é o que nós mencionamos frequentemente, que inclusive faz parte da mensagem da igreja e motivo da igreja existir nessa terra, que é gratidão pela salvação. Gratidão porque Jesus veio ao mundo há 2000 anos atrás, tomou a forma de gente, de homem, morreu na cruz do Calvário, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, enviou o Espírito Santo e disse que voltaria. E a gente parece que está bem pertinho da sua segunda vinda. E nós estamos aguardando isso. E nós, com isso, a mensagem do Evangelho, a mensagem que Jesus deixou para os discípulos, que Ele é a própria mensagem, tem sido pregado há 2000 anos, e essa mensagem de cura e salvação chegou até nós, no século 21. E nós entendemos o plano de Deus, a possibilidade da salvação que temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e Deus nos deu a oportunidade de nos posicionarmos diante dessa oferta de amor, dessa oferta de perdão, dessa oferta de salvação. E nós que andamos com Deus, que andamos com Jesus, um dia tivemos essa oportunidade e pedimos perdão pelos nossos pecados, entregamos a nossa vida a Deus, pedimos para Ele entrar na nossa vida. Jesus ocupa o buraco, o vácuo existencial que existia dentro de nós, pela falta de Deus, por causa do pecado. Jesus toma esse lugar, Jesus enche a nossa vida, e assim a gente prova perdão de pecados, a salvação entrou em nós, nós entramos na salvação, e agora nós temos a esperança no Senhor, o Espírito Santo veio a nós, não importa as lutas que lutemos, as dificuldades que passemos, não importa o que a gente tem que passar, algumas coisas são imutáveis, algumas certezas que convivem conosco, no nosso coração, nos dão força e esperança. Nós temos a herança dos céus, nós já fomos salvos, nós íamos para o inferno, e Deus nos resgatou. Nós temos, se só pensarmos nisso, a gente não para mais de agradecer. A gente não para. Isso é maior do que as nossas dificuldades. Tudo isso é maior do que as nossas lutas. Tudo isso é maior do que as tribulações que às vezes precisamos passar. Tudo isso é muito maior. A graça do Senhor é muito maior. O perdão do Senhor significa muito mais do que tudo isso. A esperança da vida eterna é muito maior e mais valioso do que qualquer outra coisa. Nós temos coisas que o dinheiro não compra. Nós temos uma riqueza que o ouro não compra, a prata não compra, pedras preciosas não compram, bilhões de dinheiros não compram, não importa. Nós temos uma riqueza garantida, e o que temos ninguém pode nos roubar. Às vezes o que temos pode ser roubado,
Mas o que de fato importa e tem valor na nossa vida, ninguém pode nos tirar. Isso deve trazer tranquilidade e paz no teu coração. Nós temos motivos de alegria. Nós temos motivos de gratidão ao Senhor. Parece que o salmista Asaf, ele entendeu isso de uma maneira linda. E ele entendeu que quando o povo de Deus se reunia para adorar e para cultuar, devia se verificar nesse culto uma essência. E essa essência, a essência do culto é gratidão. Muito interessante, não existe culto sem gratidão. Não existe adoração sem gratidão. Não existe louvor sem gratidão. Não existe vida cristã sadia sem gratidão. Um estado de gratidão permanente dentro do nosso coração. O cristão é uma pessoa grata. Não é uma pessoa reclamona ou murmuradora, é uma pessoa grata. Porque as graças e as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós sempre são muito maiores do que as lutas que temos que lutar. E nós agradecemos. O salmista descobre essas coisas e reparte de maneira poética e maravilhosa no Salmo 50. E ele faz isso de maneira linda, e eu quero ler com você alguns textos do Salmo 50. E descobrir algumas verdades que ele está revelando aqui, que deve fazer parte da nossa vida e que vai nos abençoar poderosamente, mas eu vou falar a lista só no final, convido você a vir comigo. Primeiro, o Salmo 50, a partir do verso 1 até o verso 5, nesse texto eu vou ler com você, o salmista está dizendo que Deus é criador, é sustentador e é provedor de tudo. Ele começa com uma verdade que é maior do que nós. Ele começa dizendo de uma verdade que é maior do que o nosso tempo, é maior do que a nossa geração, é maior do que a história. Essas verdades são maiores e mais transcendentes do que a minha família, a minha vida. A minha vida, por mais que eu viva, não importa 100 anos, 80 anos, 70 anos, 120 anos, não importa. Essas verdades, elas são maiores do que nós e elas são também imutáveis. Por isso, a gente se apoia naquilo que é certo e verdadeiro e transcendente e é imutável. E eu me apoio nessas verdades e vivo por essas verdades imutáveis. Por aquilo que muda, que pode ser alterado, que pode ser tirado de nós, nós não fiamos a nossa vida, nem descansamos a nossa vida naquilo que pode ser alterado, naquilo que até pode ser nos tirado. Nós andamos e vivemos e fiamos a nossa vida, apoiamos a nossa vida, a nossa certeza, a nossa saúde naquilo que é imutável. Amém? E o salmista começa lembrando dessas coisas, falando de gratidão e falando de culto, ele começa falando que Deus é criador, Ele é sustentador e provedor de todas as coisas. O primeiro verso diz assim: Deus, o Senhor Deus, fala. Interessante. E chama todos os moradores do mundo, de um lado da terra ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, a cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando. Amém? O nosso Deus está chegando. Porém, não chega em silêncio. Se você conhece os eventos apocalípticos, vai lembrar disso também. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma violenta tempestade. Ele chama o céu e a terra como testemunhas, para assistirem ao julgamento do seu povo. Verso 5. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e, como sinal, ofereçam um sacrifício. Aí ele está falando de oferta, porque o texto todo está falando de culto e adoração. Então ele fala, não existe culto sem entrega, não existe culto sem oferta, não existe culto sem sacrifício, não existe culto sem uma expressão visível, factual, material, de entrega. Todo culto é assim. E isso pode ser expressado através de dízimos, de ofertas especiais, de gratidão, de canto, de louvor,
de levantar de mãos, há um conjunto de detalhes que podem expressar a nossa adoração ao Senhor. Mas, dentro do conceito bíblico, eu também, todas as vezes, eu trago uma oferta física que eu coloco no altar, e essa oferta sempre representa o ofertante. E não pense você, que isso diz respeito apenas à lei ou à antiga aliança, porque a questão do altar, isso às vezes a gente prega aqui, voltamos a ensinar a respeito disso, a questão do dízimo e da oferta não tem a ver com lei, tem a ver com um princípio desde o Éden. Sacrifício, altar, tem a ver com altar, tem a ver com vida no altar, tem a ver com relação com o eterno, tem a ver com relação com Deus, tem a ver com reconciliação, tem a ver com todas essas coisas. Basta pensar que assim que Adão e Eva pecam, Deus faz um sacrifício, tira a pele de animal, veste os dois. O primeiro sacrifício já estava acontecendo ali no Éden. Depois, o primeiro homicídio, quando Caim mata Abel, essa situação toda aconteceu em torno do altar, porque um ofertou uma oferta que foi aceita e o outro ofertou uma oferta que não foi aceita. Porque eles já viviam dentro do princípio de que a humanidade precisa estar no altar e precisa colocar no altar uma oferta que represente o ofertante. Não tem a ver com a lei, tem a ver com um princípio eterno, tem a ver com um princípio desde a criação. Cuidado, nunca dê a desculpa de que o dízimo e a oferta é uma questão da lei, não é mais da graça. Como se não houvesse graça desde o Éden. Nós convivemos com a graça, o povo do Antigo Testamento convivia com a graça, o perdão dos pecados mediante o derramamento de sangue de um animal, isso não é graça? Como é que um sangue do animal poderia nos purificar do pecado, se não pela fé e pela graça? Amém, gente? O sangue de Jesus, sim, mas também é um exercício de fé e graça. Fé e graça permanente. Permanente desde a criação, permanente desde sempre. Amém, gente? Então, a questão do sacrifício é importante demais. Por isso nós temos um culto de gratidão, e nesse culto de gratidão fazemos uma oferta especial que expresse gratidão a Deus. Senhor, essa oferta não tem a ver com os meus dízimos, não tem a ver com as ofertas missionárias que eu faço mensalmente, não tem a ver com ofertas regulares que eu faço, não tem a ver com ofertas que eu faço para pessoas. Você sabe, já falamos disso, você sabe que nós praticamos isso, mas é uma oferta agora de gratidão, eu dou nome à oferta, é uma oferta de gratidão, porque eu te reconheço Criador, eu te reconheço Sustentador, eu te reconheço Provedor, e tudo vem do Senhor. Essa oferta de gratidão, porque o Senhor é meu Pai, e está aqui no altar uma oferta com o nome gratidão. E toda oferta de gratidão é baita semente. Semente. Então, é sacrifício? Sim, porque a gente coloca no altar algo que valha, algo que tenha valor. Muito bem. Aí o texto segue, a partir do verso 6 até o verso 15, ele continua desenvolvendo. Aí eu vou resumir e não vou ler o texto todo, a não ser alguns versos, os que estão projetados aí. Mas a partir do verso 6 até o verso 15, Asaf, ele muda um pouco a temática do Salmo e ele insere uma verdade em cima da primeira, que é: Deus fala para corrigir as motivações da oferta. Amém, gente? Não é só vir. Você tem que saber porque você está vindo. Você tem que entender o poder do altar. Você tem que discernir o poder de uma oferta que você coloca aqui. Você, pelo conhecimento bíblico, vai discernir a bênção e o poder associados ao dízimo, a bênção e o poder associados às ofertas regulares, a bênção e o poder associados às ofertas de gratidão. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Então você vem com plena consciência do poder dessas bênçãos todas, dessas verdades todas. Aí ele vai falando disso, que é necessário corrigir. Quando chegamos no verso 8, ele diz assim, que está projetado lá: não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me
trazem. No entanto, verso 9, no entanto, veja aí um detalhe de ensino por parte do Asaf a todos aqueles que estariam lendo esse salmo. Esse salmo também é um salmo didático, é um salmo de ensino. Então ele estava corrigindo a motivação dos adoradores, aqueles que vão ao templo do Senhor, aqueles que vão adorar o Senhor. No entanto, ele fala, no entanto, eu não preciso de touros ou das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos. Veja o verso 8, ele fala assim, eu não os repreendo pelos sacrifícios que vocês trazem. Em outras palavras, vocês deveriam trazer mesmo, porque trazendo e fazendo sacrifícios no meu altar, vocês estão cumprindo um princípio espiritual que é desde a criação. E vocês precisam ser frequentadores do altar. Sim, precisam estar. Mas aí no verso 9, ele fala assim, mas vamos corrigir a motivação? Vamos corrigir os propósitos aí? Então vamos avaliar o que tem no seu coração. Lembra de uma coisa, você me entrega dinheiro, agora eu não preciso do teu dinheiro. Deus está falando isso. Você me entrega boi e ovelhas, eu não preciso de boi e ovelhas. Eu não preciso de nada que vocês estão entregando. Então para que Deus pede? Deus pede porque o altar é um lugar de conexão. O altar é um lugar onde nós nos religamos a Deus. Por isso que o altar do Calvário é altar. Por isso que o Calvário é um altar. É no altar onde acontece entrega, é no altar onde acontece consagração, é no altar onde acontece sacrifício. É nesse lugar, é lugar de conexão. É quando nós nos entregamos, quando colocamos ou no gasofilácio uma oferta que represente a gente, é num lugar, é um altar. Então, eu preciso praticar isso. Então Deus está dizendo no verso 8, vocês deveriam estar fazendo sim, mas deveriam estar fazendo com a motivação certa. Aí ele lembra, eu não preciso de nada disso, quem precisa estar no altar é vocês. Nós é que precisamos dar. Amém, gente? Nós é que precisamos dar. Aí quando chega no verso 14 e 15, e ele vai argumentando tudo isso até o verso 13, mas ele fecha essa seção aqui, esse parágrafo do Salmo 50, no verso 14 e 15, dizendo assim, que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus. E que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei, e vocês me louvarão. A bênção do verso 15 está associada ao verso 14. A bênção do verso 15 está associada à obediência do verso 14. Amém? Então ele está falando disso. Vamos corrigir a motivação. A motivação é gratidão. Eu não estou dando algo para surpreender Deus. Eu só estou dando algo para Deus daquilo que Ele já me deu primeiro. Quem deu para quem primeiro? Deus nos deu. E da pequena porção, eu pego uma pequena porção cultica daquilo que Ele me deu. E eu devolvo no altar, como dízimo, oferta de gratidão. Uma pequena parte. E assim eu santifico toda a parte. E assim eu me encontro no altar novamente. E quando eu venho ao altar, eu estou reconhecendo, Senhor, o Senhor é quem me sustenta. Tudo vem das tuas mãos. O Senhor é meu Deus, é meu Pai. E o Senhor vai continuar fazendo isso, e eu vou continuar reconhecendo isso todas as vezes. Amém? Quando chegamos ao verso 16, do verso 16 praticamente até o verso 22, aí ele emenda com uma outra verdade. E essa verdade é a seguinte: Deus repreenderá os que praticam ritos religiosos, mas que na vida praticam a maldade e a maledicência. Aí o salmista está sendo forte. Assim, olha, vocês deveriam estar aqui no altar mesmo, vocês deveriam continuar na adoração, mas não confunda as coisas, porque não adianta você praticar alguns ritos religiosos, mas estar com a vida cheia de maldade. Praticar alguns ritos religiosos, mas nunca se arrepender dos seus pecados. Praticar alguns ritos religiosos, inclusive trazendo ofertas. Malaquias capítulo 2 fala muito bem disso. Inclusive trazendo ofertas, mas
você desonra a Deus de outras formas, praticando maldades, desobedecendo, praticando pecados na sua vida pessoal, no seu casamento, nas relações com as pessoas, deslealdades, desonestidades, mentiras, briga, discussão, maledicência, murmuração. Não, quem vem ao altar com a motivação correta, sabe que Deus é provedor de todas as coisas, não vai sair de um culto, e mesmo que tenha praticado ritos religiosos, não vai sair dali e depois vai sair reclamando de todas as coisas, falando mal das pessoas, falando mal seja lá quem for, não importa. Amém? Então, o salmista faz essa lembrança muito importante. E vai até o verso 22. Quando ele finaliza o salmo no verso 23, ele praticamente faz um resumo da verdade central do Salmo 50. E o versículo que resume o ensino do Salmo 50 diz assim: aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. E eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. O verso 23 resume todo o Salmo. Então, eu separei aqui 5 bênçãos que são decorrentes do espírito de gratidão. Quem cultiva a gratidão experimentará pelo menos, baseado nesse Salmo, 5 coisas. A primeira saúde emocional, a primeira 3, né? Vamos lá. Saúde emocional, mental e física. A ciência diz, Dr. Charles, me ajuda aí, né? A ciência diz que um coração grato, uma disposição mental para a gratidão, ela ativa alguns hormônios de bem-estar no organismo. Ela ativa a melatonina, que é o hormônio da compensação. Ela ativa a ocitocina, que é o hormônio da alegria, da felicidade, do contentamento. E ativa alguns outros hormônios também, que eu não sei falar o nome de todos eles, mas ele ativa. O que ativa isso? O estado de gratidão. Eu acompanho um rapaz que ele trabalha com neurociência e de vez em quando ele apresenta algumas pesquisas e eu assisti um pequeno vídeo falando disso, inclusive um vídeo que eu já passei aqui, né, lembrando disso, que a pessoa que cultiva a gratidão nos seus pensamentos de gratidão, ele vai injetar no seu próprio organismo um conjunto de hormônios do bem-estar, Então, quando você está com o seu organismo, a sua mente, o seu coração, o seu emocional, né, cheio desses hormônios, cheio desse bem-estar da alma, né, você encontra saúde. Então, aquele que anda grato, mesmo que as coisas não estejam lá muito bem, mas tem um coração grato e cultiva pensamentos de gratidão, sentimentos de gratidão, essa pessoa, ela vai ser mais saudável, ela vai ser mais feliz, ela vai experimentar saúde, tanto emocional, como mental, como física. Amém, queridos? A segunda experiência que aquele que cultiva a gratidão tem é paz e esperança ligado à fé e lembrança das bondades de Deus. Quem pensa, tem motivos para agradecer? Sim, eu tenho. E quando você passa a pensar e a ocupar a sua mente e a sua lembrança com todas as bênçãos que lhe trariam gratidão ao coração, isso também te carrega de paz, isso também te carrega de esperança, isso também te carrega da lembrança das bondades de Deus, e quando você enche a sua mente com essas coisas, isso são mais valiosas e devem prevalecer sobre você e sobre seu estado, muito além, muito mais poderosamente do que as lutas que nós temos que lutar, os problemas que temos que resolver no nosso dia a dia. Amém? Então você ocupa a sua mente com as coisas que você quer agradecer e sabe que precisa agradecer. A terceira experiência que aquele que cultiva a gratidão tem é graça pela presença de Deus.
decorrentes de honrar a Deus, porque o texto diz que a gratidão honra ao Senhor, e é Deus falando isso. É muito interessante. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. Veja aqui o salmista, é um salmo de ensino, mas quando ele entra no verso 23, parece que a primeira pessoa do verso 23, a primeira pessoa do texto não é Asaf. Consegue perceber isso? A primeira pessoa do texto não é Asaf. A primeira pessoa do texto é Deus. É como se, nesse momento, o adorador Asaf é tomado de um espírito profético e Deus fala pela boca dele. E é Deus falando aqui. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. É muito lindo isso. Deus toma a titularidade. Ele passa a ser o sujeito do texto. E Deus está falando comigo e com você. Deus está dizendo, o espírito grato, um coração grato, me honra. E o pai que é honrado, o chefe que é honrado, o líder que é honrado, enche o coração de bondade, de graça, de bondade para ser bom, de graça para agraciar, de vontade de abençoar. Agrada o coração de Deus, honra o coração de Deus. Quanto mais honrado Deus for por você, feliz Ele for por você, porque você o reconhece, mais Ele libera. Hoje, meus netos estavam em casa, já foram para a igreja em Londrina, foram para o culto lá. Eu estava no escritório estudando, aí meu neto de 2 anos entra e fala assim, vovô, eu quero caneta e papel. Ah, tá bom. Aí ele começou a tirar, querer atenção. Eu dei atenção para ele, dei caneta, dei papel para ele desenhar. Aí eu falei, olha, Samuel, o vovô precisa estudar e aí eu não posso te dar muita atenção agora. Ele falou assim, tá bom, vovô, tá bom, obrigado, eu te amo. Quem que aguenta uma coisa dessa? Não dá, né? Aí saiu, ele falou assim, eu tinha mandando assim, saiu e foi para a sala. Aí eu fiquei no escritório, nem consegui voltar a estudar naqueles instantes que se seguiram, porque meu coração se encheu de uma alegria de vô, né? Os vô sabem como é que é isso? Uma alegria de vô, assim, inexplicável. Meu Deus, ele entendeu o que eu falei, ele entendeu que eu precisava de um tempo. Ele foi grato pelo papel e pelo lápis, que eu dei um papel e um lápis. E ele sai dizendo, eu te amo. É para acabar. Aí eu fico observando, até enrosco, não sai o que eu estou pensando. Eu fico observando o meu coração, bom, o que mais eu posso fazer por você? Eu quero fazer mais, vem cá, toma mais lápis, mais papel, o que mais você quer? Mais atenção? Eu vou te dar mais atenção, parece. Quando o nosso coração é honrado, quando o nosso coração é alegrado, quando o nosso coração é alegrado com obediência, quando a gente produz essas coisas em Deus, a gente ativa o modo super generoso de Deus. Deus já é generoso, quem sabe que Deus já é generoso? Deus já é generoso. Mas um pai, todo pai é generoso, mas um pai que está sendo honrado e obedecido, e o filho está orgulhando o pai, isso não ativa a generosidade do pai? Ativa a generosidade do vô também. Meu Deus, eu quero fazer mais, eu amo tanto esse menino. E não tem limite, né? Que você fala para o pai, para o vô, você fala assim, o que você faria? Tudo. Você faria tudo. Graça pela presença de Deus, decorrentes de honrar a Deus. Sabe o legal? É que quando você alegra o coração de Deus, Deus reparte dessa alegria com você. Parece que como nosso coração está conectado, você alegra o coração de Deus, essa alegria invade você.
E você é tomado por essa sensação. Você é tomado por essa verdade. Você é tomado pela alegria do Senhor. Por isso, Neemias disse o que disse, que a alegria do Senhor é a minha força. Eu alegro ao Senhor e parece que essa alegria vem e se derrama sobre mim com unção, com graça, com força. Amém? Vale a pena honrar o Senhor? Vale a pena honrar o Senhor? Vale a pena. 4. Quem cultiva a gratidão experimenta também livramentos, salvação e bênção, pois Deus é generoso para com os de coração grato. Amém? Ele disse isso no texto. Eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Poderia incluir obediência aqui também, mas tá bom. E, em quinto lugar, provisão, porque a oferta de gratidão é uma poderosa semeadura. Amém? Convido você a ficar de pé e nós vamos orar.